Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista nessa quinta-feira cinzenta em Rio Branco, 1h25 aqui nos estúdios do Gazeta Entrevista. Recebo nesse primeiro bloco o deputado estadual Edivaldo Magalhães. Edivaldo pertence ao PCdoB, voltou para o parlamento depois de passar por um período na gestão do governo do estado do Acre, ajudando o governador Tião Viana, e volta para o parlamento acompanhado do jovem Genilson Leite. Obrigado por ter aceitado o convite para participar do Gazeta Entrevista, Edivaldo. Eu falei a respeito do Genilson, por quê? Por que eu falei do Genilson, fiz referência a ele? Porque, para quem acompanhava com pouca intimidade a política, se surpreendeu, de certa forma, com o fato do PCdoB ter elegido 2 deputados estaduais. Vocês foram melhores de contas do que o pessoal do PT, não foi, Edivaldo? Olha, a eleição é um terreno sempre movediço, né? E essas últimas eleições foram eleições bem atípicas no Brasil e no Acre também, como consequência. Nós encerramos um ciclo aqui no Acre da política dirigido pela Frente Popular do ponto de vista administrativo 20 anos e compondo do ponto de vista político os espaços legislativos também de forma majoritária por 20 anos. Ora, crescer quando a maré está favorável, os ventos estão batendo na costa a favor, é muito fácil. Agora, crescer na adversidade, crescer quando a tempestade está batendo no peito e está, digamos assim, fazendo uma certa varredura, que foi o que aconteceu quando o vento contra, aí é mais complexo, é difícil, né? E foi o que o PCdoB fez. E foi o que ocorreu. De elegeu uma federal. E elegeu a federal. Então nós estávamos com um deputado estadual, inclusive com um extraordinário mandato, o deputado Genilson Leite, e nós retornamos com 2 deputados estaduais e o deputado federal. Acredito que isso foi muito em função do enraizamento que o nosso partido tem ao longo de muitos anos, em várias frentes, e que nós mantivemos uma relação, digamos, com essas frentes de trabalho durante esses anos, e isso, na hora da tempestade, a raiz segurou. Agora eu preciso fazer essa provocação com você. Você acredita ao enraizamento do partido no interior, nas bases, esse sucesso do PCdoB, mesmo em um cenário adverso. Mas há quem diga que o PCdoB no Acre tem dono, e você e Perpétua capitaneariam essa liderança no partido. O recuo, por exemplo, de Eduardo Farias, da candidatura dele, é um termômetro que mede um pouco essa liderança de vocês dois, não? Não, isso, para quem quiser fazer maldade, diz, rapaz, tiraram o Dudu. Para quem olha a política com outros olhares, diz, olha, o PCdoB se adequou, no momento acertado, à adversidade da disputa. Nós tivemos algo que nenhum outro partido tem. Nós tivemos unidade para discutir qual era a melhor estratégia. Vai fazer isso em outro partido para ver se tu consegue. No PT, por exemplo? É impossível. Pelas características de construção política do PT, que são concorrentes internas, que disputam às vezes. Isso não ocorre no PCdoB. Nós temos um outro método de organização partidária. Ora, na medida em que foi afunilando o processo da construção das alianças, e nós fomos empurrados para participar de uma aliança proporcional difícil, adversa. Perpétua foi candidata a deputado federal numa chapa que existiam 4 candidatos com mandato. 3 do Partido dos Trabalhadores e 1 do Partido Socialista, do PSB. Aí a briga é feia. Ora, se a disputa está adversa, você tem que concentrar mais para ver se você sobrevive nessa disputa. Foi o que ocorreu na chapa de estadual também. Nós procuramos estar em outras chapas, em outras coligações, onde o nível da disputa pudesse ser mais favorável a gente ter, por exemplo, 3 ou 4 candidaturas. Infelizmente, isso não foi possível dentro do jogo. Ora, então, nós tivemos que jogar com a concentração. Então, foi uma construção política
deputado, aliás, o vereador da capital, Eduardo Farias, é o presidente do nosso partido. Foi quem coordenou a nossa campanha vitoriosa. Portanto, essa história do dono, se tem um partido que não tem dono, é o PCdoB. É o PCdoB. Se tem um partido que renova suas lideranças, é o PCdoB. A participação do Genilson Leite, por exemplo, como deputado já no mandato anterior, fruto da política de renovação do nosso partido. Edivaldo, você é uma liderança do PCdoB, apesar de estar negando essa força toda que tem internamente, mas que leitura que você traz a respeito da saída do Eduardo Farias da liderança da prefeita na Câmara de Vereadores? Que abordagem que você faz a respeito disso? O Eduardo Farias foi um extraordinário líder da prefeita. Extraordinário. O Eduardo Farias é dessas pessoas de uma lealdade canina. O Eduardo Farias não se esconde das polêmicas. Ele vai para a frente das polêmicas. Aliás, isso é um pouco da escola do PCdoB. O PCdoB teve nos seus parlamentares vários líderes. E no momento em que a prefeitura estava fazendo uma reforma interna administrativa, ela precisava também fazer um ajuste na política para que a sua liderança pudesse ser também, digamos, mais moldadas ao seu estilo. Eu acho que foi uma adequação tranquila, né? Eduardo Farias levantou essa discussão junto ao nosso partido, achando que era o momento de fazer essa flexão, né? Para poder, inclusive, construir outras agendas de mandato que seriam incompatíveis com a liderança da prefeita. Conversou isso com a prefeita pediu mais um tempo. Isso foi, digamos, combinado, pactuado, e acredito que Eduardo Farias cumpriu de forma magnânime o papel de líder e continua cumprindo o papel de apoiador da gestão como vereador integrante da base na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Edivaldo, e a Frente Popular? O que sobrou dela? O que ainda é possível juntar de cacos? Nós estamos já com uma campanha para prefeito na rua, isso é inegável, as articulações já estão sendo pensadas, mas me parece que os partidos de esquerda ou os partidos que compunham a Frente Popular ainda não fizeram de forma amadurecida e assim, com consequências, as reflexões necessárias para esse grupo continuar a trincheira aí. Isso é correto. Sua afirmação ela tem 100% de verdade nela. Encerrou-se um ciclo. E quando você encerra um ciclo, você tem que dizer assim, ponto. É claro que tem um legado desse ciclo. Só que o que você vai botar no lugar não é uma reconstrução. O que vai ser posto daqui para frente é uma fundação. Você vai fundar algo que vai representar esse polo de caráter democrático, popular, progressista, que governou o Acre durante os 20 anos. E agora o PCdoB entra nesse baile aí com o pescoço mais grosso, né? E no momento, eu nem diria isso, no momento que você tem que fundar, construir algo novo, é preciso também que você tenha a tranquilidade e a coragem e a firmeza de também fazer o balanço. O ambiente político para fazer o balanço ainda não é um ambiente ainda favorável, porque ainda tem, digamos assim, muitas feridas expostas, abertas. As pessoas ainda não estão muito à vontade de sentar no mesmo reunião, olhar de forma fraterna um para o outro e fazer uma discussão tranquila. Civilizada. Tranquila, do ponto de vista político. Então nós vamos precisar fazer isso em algum momento. Mas o mais importante é a disposição política de quem sempre militou nesse campo de construir algo novo que represente esse polo e que represente o legado. Porque se tivemos problemas ao longo dos 20 anos, se tivemos problemas na condução da última batalha eleitoral, mas nós não podemos negar o legado. Houve uma construção, né? Houveram grandes conquistas, houveram conquistas, inclusive, que estão ameaçadas de serem desconstruídas nessa nova etapa da gestão pública no nosso Estado e no Brasil, e que nós vamos precisar fazer o debate. Nós vamos ter a condição política de contribuir mais. O PCdoB, pelo resultado das eleições, tem uma tarefa que
que é o de contribuir de forma mais incisiva, de jogar um papel maior, porque saiu fortalecido na construção desse novo polo democrático e popular que nós precisamos fazer, tendo em vista e olhando para a sucessão municipal. O PCdoB, a imagem que eu crio em relação a esse cenário, especificamente aqui no Acre, é de que ele fica com um meio sorriso. Sorrir metade mostrando os dentes pelo sucesso que teve nas eleições. Mas o outro lado do rosto fica sério, porque a Frente Popular se espatifou. Né? Então, é uma situação, não sei se paradoxal. É claro que se é uma coisa que o PCdoB foi ao longo desse processo todo, foi fiel ao projeto da Frente Popular. Mas a Frente Popular perdeu para um sentimento, Edivaldo. Você concorda comigo? Um sentimento e como é que a reconstrução de uma nova base política que possa se contrapor a esse sentimento, acho que talvez seja o maior desafio de vocês, para quem pensa política estratégica. Olha, a Frente Popular, se você for discutir a motivação dos resultados desastrosos para a Frente Popular da última eleição, você pode pegar a história da queda dos aviões. Né? Diz que um avião, quando cai, não tem apenas um motivo. Né? É um conjunto de fatores que levam à queda de um avião. Então a Frente Popular vai precisar ter humildade para olhar para si, não para pegar, né, os chicotes e ficar eternamente, né, se autoflagelando, mas para dizer, olha, nós vamos construir essa nova etapa olhando para as nossas conquistas, as boas conquistas, mas observando de que nós não podemos cometer os erros que nos levaram à humilhante derrota de 2018. Acredito que esse deve ser o sentimento. É por isso que o PCdoB não comemora a derrota de ninguém. A gente celebra as nossas vitórias, mas a gente olha para o futuro com a preocupação e a responsabilidade de que nós temos compromissos com a trajetória democrática e popular do Estado do Acre e nós vamos reconstruir esse polo. Um desses fatores que permitiu a queda do avião, para acompanhar a tua imagem, eu destacaria o Senado Federal. Pela segunda vez, a Frente Popular, em 2018, erra nas estratégias para o Senado. Que avaliação que você faz especificamente nesse fator eleitoral? Nos 20 anos da nossa construção política de Frente Popular, em nenhum momento houve um projeto para disputar o Senado que levasse em consideração a ambição de eleger 2 senadores numa única batalha. Nunca houve isso. Nem quando você foi candidato? Nunca houve isso. Nunca houve isso. Nós elegemos 2 senadores numa única batalha quando os nossos adversários resolveram errar muito para poder perder. E teve aquele ponto fora da curva que foi a eleição de Geraldinho, que na verdade foi candidato para poder a gente não deixar o segundo voto fugir. Eu fui candidato para cumprir esse papel. Eu fui candidato também para cumprir esse papel. E os que têm consciência histórica dentro da Frente Popular sabem disso. Então, nós erramos, depois de 20 anos, muito na construção da chapa, na construção da estratégia e, portanto, o resultado eleitoral não poderia ser diferente. Ora, foi o fulano que errou, foi determinada a corrente que errou. Para crucificação, entrar para esse debate é a gente diminuir, né, a importância da construção, digamos assim, de um processo de avaliação dos processos de forma responsável. E consequente, né? E consequente. Nós temos que dar consequência para aquilo que nós vamos debater. Eu acredito muito na construção do polo democrático e popular, inclusive que poderá surpreender de forma positiva aqueles que acham que o mundo acabou para aqueles que entregaram esse campo da Frente Popular. O mundo não acabou. Edivaldo, eu preciso fazer 2 perguntas que nosso tempo já está se esgotando. Primeiro, que parlamento que você encontrou agora nesse retorno? Você deixou a Assembleia para se dedicar ao governo do Estado, à gestão pública no Estado, e agora voltou para a Assembleia Legislativa. Que parlamento que você encontrou lá? Eu encontrei um parlamento com a disposição para o debate. Olha,
Eu já participei de legislaturas de quadros extraordinários de debates intensos. Mais nervosa, né, eu diria? Muito mais nervosa. Mas o parlamento, ele é fruto do seu tempo, né? Ele é do tamanho da consciência do nosso povo daquele momento. Esse é o parlamento que nós temos. E eu gostei muito de encontrar um parlamento disposto para o debate, porque eu gosto do debate. A oposição está tão quietinha. É porque, na verdade... A oposição não está nem precisando trabalhar hoje, muito, né? Hoje eu disse de forma bem brincalhona que eu acho que eu tenho que devolver meu salário do mês, porque Opa! Parte do governo está impedindo o trabalho da oposição porque está fazendo aquilo que deveria ser o nosso papel. Então a gente está observando, está acompanhando, nós vamos dosando o nosso posicionamento na medida em que os acontecimentos forem evoluindo. Nós não vamos ser daqueles que vai chegar já botando o dedo na cara, exigindo resultados, porque nós precisamos ter a consciência de que o tempo é o que resolve algumas questões, inclusive do ponto de vista da política e do ponto de vista da percepção da sociedade para aquilo que está ocorrendo. Então nós vamos ter paciência, firmeza, mas nós sabemos onde queremos chegar. Nós não vamos mudar de campo e nem mudar de lado. Edivaldo, para terminar a nossa conversa, essa situação em que o presidente, já partindo para o plano nacional, aproveitar a sua vinda aqui para falar a respeito disso, porque eu acho que é importante. No plano nacional, o presidente Jair Bolsonaro massifica a ideia de que 31 de março não simboliza o início de uma ditadura militar. Que perigos nós temos aí? Um presidente da República, simbolicamente, a força simbólica da declaração de um presidente da República, negando a história. Que leituras que você faz a respeito disso? Nós estamos vivendo um momento de esquizofrenia na gestão do principal cargo da República do país, personalizado em Jair Bolsonaro. Negar a história é como se agredir a consciência coletiva do povo brasileiro que vivenciou o que viveu. O nosso país conseguiu se pacificar e construir uma transição democrática com a participação de tantas forças democráticas, sem querer fazer um encontro de contas com o passado, mas dizendo que o passado tem que ficar no passado. Mas Jair não Bolsonaro negaram, né? Quer trazer para o presente um passado que o país faz questão de deixar no passado, porque viveu muito mal aquele período de supressão das liberdades democráticas. Portanto, é um presidente que envergonha o país, que constrange as próprias Forças Armadas. Você tem que ver o vice-presidente da República tentando consertar as declarações do presidente. O comedido é o presidente, é o general Mourão, virou o comedido da República. Isso é um escândalo. Você vê as instituições da República, como a Procuradoria da República, pedindo explicações, e o próprio presidente pego com a boca na botija, né? Dizer hoje que não é mais uma comemoração, vai ser apenas uma lembrança da data. Então, nós estamos muito mal na presidência da República. Edivaldo, queria agradecer a tua participação aqui e depois que o PCdoB fizer as reflexões necessárias, volte aqui para a gente tornar isso aí conhecido de todos, tá bom? Voltarei, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.